Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os traumatismos crânioencefálicos são uma epidemia silenciosa, que é a principal causa de morte e deficiência em crianças e jovens adultos em todo o mundo. Estima-se que existam mais de 220 mil casos em Portugal e viver esta dura realidade. Há 6 mil novos casos por ano, para quem a vida muda radicalmente para sempre. No mês em que se assinala o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, conversamos com Vera Bonvalot. Ela é diretora executiva da Novamente, uma associação fundada há quase 15 anos que oferece apoio às pessoas que vivem com sequelas de danos cerebrais graves, bem como às suas famílias, promovendo a sua inclusão social e o seu bem-estar. Além destes traumatismos, abrange também as vítimas de AVCs, aneurismas, infecções e tumores cerebrais, entre outras patologias. Tal como a história do mundo mudou há mais de 2000 anos, nesta noite de Natal, vamos falar com uma pessoa que, também movida por amor, tenta ajudar aqueles que viram a história de vida e a história da sua família mudar completamente por um acontecimento singular. Olá Vera, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. É um prazer estar aqui contigo. Olá, é um prazer estar aqui também e muito obrigada por este desafio, este convite. Tu é engraçado porque tu há vida viveste no Estoril, tens umas peripécias engraçadas a ver com desde pequenina, que bebias chás de terra com o teu cão, que te ia buscar quando vias a escola, bebias mesmo, ou fingias que bebias chás de terra. Eu fazia as crianças comem areia, como sabes. Eu fazia beber, eu fingia só. E depois, então, houve uma hipótese de carreira entre ser arquiteta, como o teu sogro, aliás, que era arquiteto na Câmara Municipal de Cascais, o grande António Bonvalot, mas também podias ser artista também, porque tens muito jeito para desenho e de mãos e de trabalhos manuais e coisas assim. Eu tenho muita imaginação e tenho a cabeça sempre a pensar em coisas e sempre a sonhar criar coisas. Então, e achei na altura, apesar de ser a melhor aluna em matemáticas, físico-químicas e por aí boa fora, ciência, eu devo ter dado um choque aos meus pais, mas eu não me lembro deles reagirem quando disse que afinal ia ser artista plástica. E assim fui para o 10º e 11º ano a achar que ia ser uma artista plástica. Mas ias para artes, ias escolher artes. E fui. Escolher. 10º e 11º fui. Mas os meus colegas eram tão espetaculares que eles fizeram pensar duas vezes, afinal eu não sou como eles, afinal não sou uma artista do impostor, não estou aqui a fazer nada. Vou deixar isto para os tempos livres. E então, como o caminho já dava para pouca escolha, pensei, vou para a arquiteta, até é boa ideia. Mas mesmo na entrada da universidade, comecei a pensar, não, é melhor ver melhor. E então parei de estudar um ano. E tive que ir trabalhar porque o meu pai era meio dinamarquês e nós tínhamos que pagar a casa, então eu tive que pagar a casa para não estar a estudar e para viver lá tinha que pagar, tinha assim uma mesada diferente, que é sempre história entre os meus amigos. E tive a ver o que é que havia mais. E havia uma coisa nova na altura, que era o marketing. Exatamente. E então, ainda bem que parei esse ano e fui para o marketing e publicidade, não é? E publicidade, que só havia no IAD naquela altura. Sim. Agora há mais, de facto foram pioneiros nisso. Muito bem, é engraçado que depois para a tua vida toda, mais para a frente, com esta IPSS que tu agora diriges e com o teu trabalho todo voluntariado, e este terceiro setor para onde depois te dedicaste, foste fazendo estas formações todas no INSEAD, na Nova SBE, na Católica, na McKinsey, por exemplo. É engraçado, este Instituto Entreajuda da Caixa Geral, tudo para comunicação externa, gestão pela qualidade, tornar-se digital, liderança orientada para resultados. Todos estes cursos foste formando porque achaste isto é importante porque eu estou a gerir pessoas, estou a gerir, não é? Causas, é importante. Tens as ferramentas. Sou uma gestora de uma equipa fantástica que precisa de estar bem gerida em termos de motivação, bem organizada, bem alinhada e gerida para objetivos e de qualidade, que são de qualidade, não são de números e de dinheiro. É diferente aí até das outras empresas. Sim. E de grande proximidade, sem os próprios demonstrarem desgaste, apesar de estarem não em é fácil. Proximidade. E então neste meio não é nada fácil mesmo. E por isso de vez em quando tenho mesmo que me capacitar e andei à procura de algumas formações que achei top. E também na comunicação externa que tiraste no IATA é muito importante porque tu és uma grande divulgadora, o teu papel passa muito desde o Parlamento Europeu até às televisões e tudo que é imprensas e rádios, passas muito por divulgar. Estou a fazer uma coisa que quer que tenha um impacto social grande, quer que se saiba,
E essas coisas é mesmo assim, Vera, quando as pessoas não publicitam, não existem, as pessoas não se lembram que existe, chegam ao Natal e não ajudam com nada, chegam aos impostos e não ajudam com nada, e são coisas que, com uma ação bem feita, com um site bem organizado, com uma boa divulgação e com boas iniciativas, como vocês têm tido, tem que estar sempre a conhecer. Mas isso é uma tarefa insone, é para todos os dias, sempre. E até gostava que eu a fizesse mais, porque a estrutura é pequena, novamente, e ainda assim nós ajudamos quase 300 pessoas, portanto quase 1000 famílias, portanto quase 1000 pessoas por ano. Exatamente. E esta estrutura exige muito de mim e de cada um dos que trabalham lá. Como também não temos apoios estatais nenhuns, o esforço de angariarmos fundos é de 100% daquilo que consumimos e dos nossos recursos. E por isso temos que envolver as pessoas, porque há pessoas que querem ajudar. Os nossos associados, por exemplo, a maioria não são pessoas que tiveram um AVC ou um tumor. São pessoas de fora, mas que estão com esta causa, estão sensibilizados para esta causa. E, por exemplo, a consignação de IRS é uma coisa fundamental para nós e temos que chegar ainda mais longe. E é essencial, já uma vez disseram isso, as pessoas percebam que isto não é nada que lhes sai do bolso, as pessoas acham que vão tirar, é um donativo, ajuda para contra o cancro, aquelas coisas, tens de dar dinheiro. Não, isto não lhes sai do bolso. Não é nada. Exatamente. E ainda há os ainda que dizem, mas o IRS não pediu para eu pagar nada, portanto acho que, não, você já deu ao longo do ano, portanto há aí um valor que você pode dizer ao Estado que residual que seja, mas é sempre útil. Canalizar para e eu gosto de uma coisa que gosto muito de vocês também, Vera, muito importante isso, porque estas causas por amor sempre também me sensibilizam, acho extraordinário. Quem lute por isso com força neste mundo de hoje, que é tão digital, tudo tão ausente, tudo virtual, tudo, não é? É esta coisa que vocês têm boas ideias e têm ideias e são os primeiros a dizer, para o ano 2025 temos este programa, faremos conforme os fundos que a gente tiver. Pronto, é assim mesmo. Ou se nos ajudam, a gente tem hipótese de fazer isto e as pessoas ficam a saber. Isso é muito importante, não é? Precisamos de dinheiro para fazer viagens e para... Não, nós temos estes programas que serão concretizados se vierem os fundos, as pessoas ajudarem. Se comprometerem também. Isso é muito importante. E temos alguns programas mesmo giros, porque este ano vamos apostar muito em como os nossos casos são principalmente gente jovem. Eu tenho tido, infelizmente, este ano muitos casos de tumores, AVCs. AVCs é só velhotes, não? A malta aí entre os 17 e os 35. 20, 25. Que tem muitos amigos. A idade é uma idade em que estes amigos vão ser importantes e, no entanto, temos um estudo feito por nós e 7 hospitais, onde ao fim de 12 meses, só 7% mantém os amigos. É preciso, 93% das relações sociais que se perdem quando o amigo teve um atropelamento, um acidente de moto. Quando no princípio nós temos a certeza que eles estão todos lá a perguntar como é que está a acontecer. Nem que seja por mensagem, como é que ele está. WhatsApp. As pessoas também vão desistindo, porque às vezes não há novidades dia para dia, não é? A própria família já não sabe o que é que há a dizer. Está igual não há nada ontem, de novo, exato. Então, muitas vezes estão em coma às vezes, não é? Meses. Tentámos aí com 3 grupos de famílias, uma coisa que resultou muito bem. Portanto, agora vamos alargar, que é envolver estes amigos logo desde o início, dizer o que é que fazer uma espécie de um programa de formação para grupos de amigos mais próximos. É ir envolvendo ao longo do ano. Mas já fizeram com as famílias, foi isso? Já. E ao fim de um ano os amigos mantinham-se. E mantinham-se como agentes de reinserção social ou de recapacitação ou até... A ideia aqui é tirar peso à família e não deixar que esta pessoa se fique isolada. Que são duas coisas fundamentais e que, no entanto, são duas tendências que existem, caso a gente novamente não trabalhe essa parte. Até para os cuidadores, não é? Vocês dizem que é uma coisa, mesmo os cuidadores informais, tu dizes, é uma coisa importante para aliviá-los. E às vezes vai passar o fim de semana em casa de uns amigos, ou de uns tios, ou de uns primos. Isso alivia até os cuidadores que não têm pausa, não é? E que normalmente acham que ninguém cuida como eles cuidam. Por isso não delegam, não acreditam que seja possível. Assim já vai ser possível, porque veem que a interação é tão grande ao longo do tempo. Ninguém teria pensado nisso, mas é verdade. Então, esta coisa da família, começaram com o núcleo de 10 famílias a fazer isso, não foi? Vamos agora fazer com 10 famílias, conforme a campanha de Natal, o sucesso da campanha deste Natal que está a correr, 24. Os donativos que recebermos, mas a ideia é começarmos já com 10 famílias. Depois, este projeto também tem para o ano, é estender isto, como estavas a dizer, Vera, para o grupo de assim, dos amigos mais próximos. Nessa altura tem mesmo formação à séria, tem perceber o que é um dano cerebral adquirido, que tipo de conversas podem ter. Exatamente. Aqueles que só vão falar do Sporting, mas isso pode não ajudar neste momento, pode não ajudar a recuperação de ninguém, mas pronto, coisas que se pode ter e depois prolongar isso no tempo. É outra coisa importante que vocês fazem, e é uma das vossas preocupações novamente, que é procurar que estes cuidados, que ao princípio tudo funciona muito bem, mas depois prolongar a médio prazo e a longo prazo, às vezes não é fácil, e essa recuperação, como é de um cérebro, como tu dizes, demora sempre tempo, temos que dar tempo ao tempo.
e que nunca damos. Nós não estamos habituados a dar tempo ao tempo. Este mundo é assim. É das primeiras coisas que temos que ensinar a família, é um dia de cada vez, que ela própria começa a aprender quase que sozinha, mas o dar tempo ao tempo e dar tempo ao cérebro para se reabilitar e capacitar e dar tempo para a pessoa tentar mais uma segunda vez e terceira vez, mas sem se frustrar. Se não está a conseguir, vamos para a semana tentar outra vez. Exato. Esta resiliência e persistência é fundamental para a recuperação. Mas este mundo não está habituado a isso, Vera. Não está. Ninguém. As pessoas querem resultados. E rápidos. E depois a pessoa teve um AVC, teve um problema desse, teve uma anóxia, teve o que seja, uma infecção cerebral, depois passou. Nunca ficam iguais, que isto muda a pessoa, não é? Principalmente os nossos casos. E a própria pessoa tem que se aceitar e isso não é fácil, não é? O novo eu. Por isso é que eu gosto deste do vosso nome, novamente, porque quer dizer muita coisa. Novamente, outra vez e novamente, nova cabeça. Porque, de facto, as pessoas querem resultados e depois irritam-se se a pessoa não respondeu à mensagem no segundo seguinte. Exato. E estas pessoas, isso vai acontecer, quer dizer... Isso vai acontecer. Os nossos casos, obviamente, são os mais graves, não é? Não são um caso simples de AVC que sai do hospital pelo seu pé e que está ótimo, quase igual ao que estava ontem. São os casos mais graves. Ou que ficaram em coma, não sei quanto tempo. Portanto, as sequelas são graves e muitas delas vão ficar para a vida. Portanto, é mesmo uma nova pessoa. E esta nova pessoa, além de ter que dar tempo ao tempo para saber quem é que é agora, precisa muito desta ajuda que a novamente dá para se aceitar. Porque isto não foi uma coisa que ele escolheu. Claro, foi imposto. Foi imposto. E ainda por cima foi uma ruptura muito súbita e bruta que teve de um dia para o outro. Aliás, há que alertar empregos, os compromissos sociais que tinha. Tudo muda. E as famílias também não estão ali, os mais próximos também não estão preocupados com isso. Quer dizer, não estão a ver as agendas deles, estão preocupados com outras coisas. Com outras coisas e não sabem como agir. Nós somos e sempre novamente membro pode da ajudar. Família. Somos um membro que sabe muito mais do que eles, porque já que ajudámos milhares de casos, não é? Exatamente. E nisso somos um bom membro da família. E digo membro da família porque, apesar destes 15 anos de trabalho, e alguns estão lá quase há tanto tempo quanto a novamente existe, não sou só eu, ainda nos emocionamos bastante, portanto somos mesmo... Ainda tem estas histórias. Um carinho por cada um deles e agimos até como em cada família, agimos de maneira diferente para cada família e lidamos diferente para cada caso é um caso muito diferente. É muito engraçado porque como é que surgiu esta novamente, estamos a falar em 2010, por aí, a partir de uma família, não é? Desta família já é conhecida, este caso do Luís Godinho Lopes, que tinha um filho que teve um acidente de cavalo, não foi? Do polo, o cavalo corretamente no jogo do polo. Ele tinha já lá em casa, ele tinha 5 filhos em casa, portanto 4 dele... mas havia um quinto que até era uma pessoa que vivia com deficiência, com problemas. Portanto, o Luís até sabia e dava a melhor qualidade de vida possível a ele. Era ignorante deste meio. Portanto, até sabia que a vida tinha alguns limites para algumas pessoas. Mas o filho mais velho dele já estava fora de casa, já tinham passado aquela fase de confronto pai-filho, já era o orgulho, e de repente o Luís recebe um telefonema no seu dia-a-dia. O filho já nem morava em casa, recebe um telefonema, o seu filho está mal, não sabemos se vai sobreviver. Daquela interrupção que todas estas histórias têm no início, em que de repente, é tão bom nós vivermos a pensar que isto só acontece aos outros, mas às vezes acontece-nos a nós. Toca-nos à porta. É o início da história do Luís. E do seu filho, que também se chama Luís Miguel. Okay. O Luís tinha um negócio com o irmão, de fabrico de móveis e não sei o que dizer que mais, onde estava empenhado e que corria bem. Este Luís não. Não é este? Não é este. Não é este, largou tudo, largou o emprego todo? Não, esse é outro pai. Ok. Esse é outro pai. Então conta-me, este então recebeu este telefonema e teve que... Qual é a ligação novamente? E na vida dele, este pai tem conseguido imensas coisas e é um self-made man e... tem contactos e achou que conseguia resolver estes problemas como resolveu tantos na vida dele. E, no entanto, o que ele me ensinou e disse no início da novamente foi, Vera, isto foi como se estivesse no olho de um furacão. Tudo acontecia e eu não estava a conseguir controlar as soluções, nem sequer sabia quais eram as melhores soluções para o meu filho e cada vez que dava um passo acontecia uma coisa nova. Para além de que foi conhecendo muitas famílias à porta dos hospitais com casos iguais ao filho dele, portanto, isto foi tudo novo para ele e para o filho dele e para os irmãos todos. E foi ajudando casa a casa e pensou, não consigo, o ideal seria haver uma entidade que pelo menos logo de início nos dissesse o que é isto e o que é que vai acontecer, porque nem isso sabemos, não sabemos o amanhã, não sabemos o que prever ou como nos organizar.
E assim foi, juntaram-se vários a ele e disseram, Luís, estamos contigo quando houver... Tu estás desse princípio? Não, eu fui contratada mesmo com entrevista e tudo, mas sem querer, porque o meu currículo foi lá parar, não fui eu que mandei, um dia recebi um telefonema, o seu currículo está aqui, eu ia iniciar o emprego noutro sítio e disse, bem, vamos lá ver. Já tinhas estado nas tecnológicas, nas Reddits e nas Johnson & Johnson, farmacêuticas. E depois nos Nicoretes desta terra. Exato. Depois, e é engraçado porque tu foste apanhada nisto, contratada para fazer isto, e acho que no princípio vocês houve um grande trabalho de levantamento, não foi? Exatamente. Entrevistaram muitas famílias, o que é que precisam? Tive a entrevistar à roda 60 famílias pelo país fora, foi um ano em que também fui conhecer como tudo funcionava, tive que estudar tudo, como é que funciona desde uma ONG. Desde a parte dos hospitais até... Todos os hospitais, que centros de reabilitação é que há, como é que fazem, o que é que fazem, como é que se vai para o centro de reabilitação. Quem tem direito, quem não tem, os direitos que há e os apoios. Exatamente. Na área governamental, com quem é que eu posso ir dando feedback, porque pensei que era importante uma associação ir dando feedback e estar ligada aos decisores e aos que têm a mão na massa, portanto aos médicos, às famílias. Isso é muito engraçado porque vocês são talvez a única que anualmente se reúne com não é? O Instituto de Segurança Social e com a Nacional de Reabilitação e Direções-Geral de Saúde. Um encontro anual na poucas nenhumas fazem isso mais, isso é muito importante. Estão a par e estão o que é que se está a fazer, o que é que se avançou e tens estes congressos anuais na Gulbenkian onde também vais dando... Exatamente, e os próprios participantes ficam gratos porque eles têm vindo ano após ano, portanto temos visto que eles veem que é importante este diálogo entre todos, porque é o que se vai lá buscar, é isso mesmo. Este que eu fui buscar, este pai dos móveis, é o tal que largou tudo para só atender ao filho? Na altura em que eu fazia as entrevistas, um deles foi esse pai, dos que eu conheci. E ele tinha um negócio a meios com o irmão, o filho teve um acidente e de repente estava no hospital. Quando chega à fase da alta, normalmente tem-se a alta numa situação ainda bastante dependente. Portanto, normalmente se vamos para casa ou se vamos para outra área, organismo, sim. É ainda muito dependentes. Às vezes ainda com pegos, sempre ser alimentados, têm que nos mudar fraldas e por aí fora. Neste caso foi para casa e não foi encaminhado para um centro de reabilitação com o diagnóstico de que não valeria a pena ser trabalhado. Porque os próprios médicos disseram ele não vai evoluir muito mais do que isto. Não vai evoluir muito mais, portanto era uma pessoa acamada. Era quase um vegetal. Um vegetal, exatamente. O pai não aceitou, o pai tinha visto durante o hospital e isto acontece e devíamos ouvir muitas pessoas que estão perto destas pessoas. Alguns sinais? Tinha sentido sinais e tinha a certeza que havia reações quando ele chegava e que as reações eram diferentes quando outra pessoa chegava, havia reações quando se falava de determinados assuntos e não é o único pai que fala disto, que quando eu falo do cão ou trago um vídeo com sons do cão, ele fica reage. Portanto, há aqui... Mesmo em coma diz que eu tive provas disso com um amigo meu, que visitei em Trás-os-Montes em São José e ele completamente em coma, teve 3 meses em coma e depois de um acidente de carro e depois eu dizer, Antoninho, tens que voltar para as festas, as nossas festas, a última festa da Irene foi tão divertida e o que a gente dançou e o que a gente... E acabou, ele sempre em coma foi-me embora e depois quando acordou dei um mês e tal disse, adorei aquela história das... Pois é, lembravas? É verdade. Enfim, como é que tu sabes que eu falei para o boneco, não falaste para o boneco, eu lembro do que tu me contaste. É extraordinário, porque acho que parece que a audição não desaparece e não a pessoa... Havia um pai que cantava sempre a mesma música, que era uma música nova que ele tinha criado e quando ele acordou ele cantou a música ao pai, portanto ele estava mesmo... Engraçado. Mas desta história deste pai, às tantas o pai não aceitou esse diagnóstico e vendeu a parte dele da empresa ao irmão para ter dinheiro para comprar a reabilitação, todo o tipo de reabilitação possível. Isso ainda não foi o suficiente, porque, enfim, o pai precisava de viver e estava nessa sem income, não é? Então foi pedir ao irmão emprego, passou a trabalhar na própria empresa que era conhecido dele, ficou funcionário. E acabou por também vender o carro, então usava um carro da empresa porque ele fazia os transportes. E enquanto me contava isto, e como era na altura das entrevistas, disse agora, doutora, venha lá abaixo comigo, conhecer o meu filho, porque foi ele que me trouxe cá a guiar. Que giro. Portanto, incrível. É um exemplo incrível de amor. Claro. Uma das coisas que aprendemos aqui é o quanto o amor pode fazer, e o amor dos pais é mesmo incondicional. Eles não pensam 2 vezes em largar tudo para correr aquele filho. Não pensam mesmo. Nada que a gente não soubesse já, como tu sabes, também és mãe. Mas pronto, mas nestes casos deve ser duríssimo, porque a pessoa ninguém nasce preparado para uma coisa dessa. Também ninguém nasce preparado para ser pai, ou mãe, não é? Mas pronto, mas isto é uma coisa que choca com todos os... Sim. Não é? E às vezes com coisas
duras, porque há pais que já estão numa fase em que já estão a pensar um e outro, o que é que vamos fazer agora na reforma? Vamos mudar um bocadinho a vida. Não estão na força da juventude. Estou-me a lembrar de uns que diziam, nós íamos viver para o Algarve, já tínhamos comprado, estávamos na fase Incrível. em que tínhamos comprado a casinha e o nosso gozo era ir agora umas obrinhas aqui, está quase. Olha, essa casinha foi vendida, eles vivem na casa onde viviam e o filho, entretanto a mulher separou-se do filho que teve o tal acidente e cuidam dele cá. Embora novamente chegou a tempo de a mãe organizou a vida, ainda vai a uns encontros com as amigas e pronto, não está completamente isolada. Sim. E o pai também. Muito bem, Vera Bonvalot, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos a conversar com Vera Bonvalot, ela é diretora executiva da Novamente, Dano Cerebral Adquirido, uma associação fundada há quase 15 anos que oferece apoio às famílias que vivem com as sequelas de danos cerebrais graves, bem como às suas famílias, promovendo a sua inclusão social e o seu bem-estar. Estamos a ver aqui, e é engraçado porque eu nem sequer sabia, mas agora a preparar a nossa conversa, descobri que em 2015, vai agora fazer 10 anos, houve o primeiro dia europeu do despertar de coma. Nem sequer sabia que havia um dia onde as pessoas param para pensar um bocadinho nisto. E depois há casos e casos. A Mónica Gil, se não me engano, era uma que também passava novamente às vezes e que tinha estado em coma 18 anos, deve ser dos recordes, que eu não sabia. E onde é dessas coisas que vocês muitas vezes têm que explicar também aos vossos doentes e às famílias o que é o traumatismo cranioencefálico, com esta lesão do tecido cerebral, devem ter que explicar isso. Não fazia ideia que estes traumatismos são a principal causa de mortalidade e incapacidade em crianças e jovens adultos em todo o mundo. É impressionante. A Organização Mundial de Saúde lançou isso no fim do século XX, porque, segundo eles, os carros estavam cada vez, eram uma das principais causas nesta zona dos acidentes rodoviários, era que levavam a traumatismos crânio. E estavam cada vez melhores os carros. Sim, então vai a pessoa saía de lá mais seguros. Viva, mas tinha com o chicote da desaceleração feito um dano cerebral. Sim. Eu próprio tive um acidente com um dano cerebral, que eu não me lembro do acidente, só sei no auto da polícia que ele chegou ao pé de mim e perguntou o que é que está aqui a fazer. Eu estava lá sossegada, sentada, com o carro todo desfeito, e eu disse, não sei. E estavas dentro do carro? Eu estava dentro do carro. Eu não me lembro nada disto, mas um ano depois, pelos vistos, havia um auto que eu tinha que fechar ou qualquer coisa, e ele chamou-me. E pronto, e eu estava em casa, fiz uma feridinha na mão, mais nada, mas a desaceleração do choque provocou aquele golpe de coelho, ou o que fosse. Faz com que exatamente. se tenha traumatismo. Como acontece em geral, estes traumatismos normalmente são acidentes rodoviários, é o mais comum, os trotinetes, os atropelamentos, acidentes de carro, claro, ou acidentes profissionais ou desportivos. Nós já fomos recordistas, tu dizes uma estatística triste, já não somos, pronto, ainda bem, 6 mil por ano de pessoas que sofrem isto, mas vocês desde o fim do ano passado começaram incluíram também não só os traumatismos cranioencefálicos, mas também então os AVCs e essas infecções cerebrais, este género de patologias, não foi? É verdade, esta forma que nós temos de estar com as famílias desde a fase de agudos, chama-se fase de agudos o quê, Vera? Fase de agudos é quando está em coma. Okay. Quando está nessa fase, logo após o acidente, em que está tudo em aberto. Sim, não sabe que o prognóstico não é completamente incerto. E que a família está completamente em choque,
está parada sem saber o que fazer em todas as áreas, porque há coisas muito práticas que se tem que fazer, cancelar contratos, pagamentos, por aí fora, porque a pessoa não morreu, mas a pessoa... Tem que continuar a pagar contas, exatamente, isso é importante. Há coisas que se tem que fazer. Quem é que vai pensar nisso? Exatamente, quem é aqui da família com quem eu novamente pode falar para tratar de coisas práticas. Destas coisas mais burocráticas. Hoje em dia vamos começar a falar também com os grupos de amigos, logo desde o início também. Há outras coisas que é falar com a família, o núcleo menor, que é saber como lidar com isto, com o dia-a-dia, para que também esse núcleo não se desfaça. Porque se estamos a falar, por exemplo, de um jovem de 17 anos, que tem irmãos de 13, 14, 15 anos, esses irmãos vão deixar de contar os problemas lá em casa. Porque este mano dos 17 está com um problema tão grande que eu não vou contar que tive bullying na escola, que estou a chumbar, que não estou a conseguir passar daquilo, que estou com dúvidas. É uma grande perturbação, mas que apaga tudo o resto, não é? Apaga tudo o resto. Portanto, temos de treinar estas famílias, dentro do possível, a conseguir um reequilíbrio. Que não é fácil e por isso, novamente, nisto é importantíssima. E depois vamos andando com esta família e vamos dando uma ajuda cada vez diferente ao longo do processo. E isto tem, em muitas linhas, muita semelhança com outros danos cerebrais adquiridos em idade adulta, como é o AVC, como é o tumor cerebral, como é as anóxias e por aí fora. Então, os profissionais que nos encaminham a família, que normalmente são profissionais que falam com a família autoriza e telefona-nos ao hospital e está aqui o número de uma família, ela gostava de ser contactada, insistiam bastante com isto. Então, nós fomos-nos preparando, fomos formando e já estamos preparados. Isso é boa. Porque de facto há estas lacunas que vocês fizeram esse levantamento, vocês trabalham muito bem. A nível da saúde, a parte da emergência está tudo bem, funciona bem, mas depois a parte do curto prazo, médio prazo, longo prazo é que é às vezes mais difícil, o dar continuidade à reabilitação, essa parte já não funciona tão bem, e porque de facto a pessoa fica diferente, tudo muda quando sofre um dano cerebral grave. A vida fica suspensa, muitas vezes em coma durante uns tempos, e há uma fase, depois da fase clínica, há então esta gestão de expectativas, e às vezes isso não é fácil. A gestão de expectativas e eu passar dentro das várias áreas da saúde e depois da área social, a pessoa é perdida no sistema. Tem que ser a pessoa que vai atrás do sistema e pedir para ser reavaliada e o que é que se passa agora com os meus olhos. Isto tem a ver com o traumatismo, não tem a ver com o traumatismo, isto é, ou do AVC, ou do tumor, ou o que for. Portanto, nisso nós tivemos as tais mesas redondas na Gulbenkian para ver se essa passagem ficava mais fluida. E por outro lado, estamos nós a absorver essa responsabilidade enquanto não está tudo fluido, que é ajudar a família a transitar, porque a família não sabe como se faz, onde fazer. De facto, há estas sequelas que tu também elencas, esta falta de memória, as dificuldades de comunicação, acontece muitas vezes a perda de maturidade do relacionamento social, tudo o que isso implica, comportamentos imprevistos, descontrole emocional, paralisias e epilepsia até pode acontecer, dificuldades de concentração, alterações da linguagem, da visão de outros órgãos, alteração da personalidade, no fundo. É de facto o recomeçar de uma nova vida, uma adaptação a uma nova realidade que lhes foi imposta, como tu dizes. E há que se conhecer a nova realidade, o novo eu, aceitar-me e amar-me. As relações mudam, não é? Tu disseste aquela coisa gravíssima e é brutal. Estes 93% das relações sociais que são perdidas quando isto acontece. E de facto só com a interação é que se recuperam as relações. Com a interação e tirando de casa. E até alguns projetos que nós temos é sem cuidador. Vem a pessoa sem o cuidador. Mas ele não sabe, ninguém o entende. Ele viver novamente é aquele programa. Mas você entende, aprendeu, não aprendeu? Nós também vamos conseguir aprender a entender a maneira como. E por isso fazem coisas fora de casa e fazem visitas aos museus sempre. E fazem. Exatamente. Muito importante. Sempre para treinar esta parte social. Portanto, aquela pessoa que estava ali no centro do mundo lá em casa ou só a ver televisão, deixa de estar isolada, passa a ser um ser social outra vez. E isso faz com que ele, até conhecendo outros que passaram pelo mesmo, mas estão muito diferentes na recuperação. Ajuda imenso. Esta interajuda que há entre empatia, eles. Crias um respeito pelos outros e reconhecem que, afinal, no caso deles, até tiveram sorte em imensas coisas. E dá-lhes força para avançar e depois para nós irmos para o próximo passo, que é qual é agora o meu papel, o meu projeto de vida, que às vezes nem estamos a pensar num projeto de vida. Ouvi umas entrevistas de pessoas que estão novamente e que diziam que o mais gostava agora, e tiveram empregos ótimos, era ter um emprego, era essa autonomia. Eu percebo como esse desejo, não é? Porque são pessoas como nós, são pessoas que estiveram no mundo ativo e por isso só imaginam a felicidade deles. Como pessoa invisual que deixou de ver, quer dizer, para mim é muito mais grave do que nunca viu, é diferente. Agora, quem teve acesso a tudo e depois perdeu, deve ser muito duro, claro. É muito duro, mas dá para viver e ser feliz. Por isso, é isso que trabalhamos. E esta história do caminho de ser para emprego, quando vemos que é possível, e às vezes leva anos de preparação para tal,
também tem que ser preparada a própria empresa. Então estamos também, ultimamente, a dar formação às empresas, a lidar com a pessoa com o dano cerebral e como comunicar com a pessoa com o dano cerebral. Esta nossa velocidade aqui a falar, por exemplo, não funciona. Falar muito mais devagar e tentar ir resumindo, recuperando o que dissemos, fazer por pontos e ver se a pessoa está a entender, enfim. Vocês fazem essas formações deviam fazer com as empresas mais vezes. É importantíssimo. E serve para todos, mesmo para quem não tem o dano cerebral é bom. Mas estou a pensar naquela coisa que tu também falaste e que é muito engraçada, que é, vi-te falar numa entrevista, que é os colegas de emprego, convidá-los para almoçar. Exatamente. É mais um do grupo, integrar nesse sentido. Não esperem para uma conversa muito excitada, muito acelerada, se calhar não, mas é uma pessoa da nossa equipa e vamos viver com isso e aceitá-lo sem dramas e sem perguntar-lhe como é que eu posso lidar com isto. Exatamente, desmistificar. É uma pessoa como eles. Tem algumas coisas diferentes, mas também o outro do lado que não tem deficiência nenhuma também tem coisas diferentes. Essa coisa dos café joia também é um bocadinho essa perspectiva, a pessoa ser atendida por alguém numa loja, numa coisa, e a pessoa tirar aquele estigma da cabeça que é o deficiente, como tu dizes, não é a pessoa com deficiência, é uma pessoa. É uma pessoa acima de tudo, exatamente. O resto são etiquetas, não interessa para nada. Porquê é que vocês estão em Valadares, em Gaia? Porquê é que a sede é lá? Tem depois a Polo aqui em Cascais, certo? Porque lá era um espaço mesmo nosso. E era desde os primeiros anos, que foi um acordo que fizemos com a Santa Casa de Misericórdia do Porto, na altura estava lá. Aqui em Cascais eu estava num espaço temporário, que sabia que não iria ficar para sempre porque queria crescer, e nessa fase, pronto, entretanto já estou num espaço... Já no lar do colégio, estão ali uma coisa bastante central. Sim, com 2 andares. Começar por acreditar, é um bocado o lema da Novamente. É. Que é muito importante, não é? Porque acima de tudo eu tenho que acreditar que a pessoa vai conseguir melhorar, que a família vai se reequilibrar. É preciso muita resiliência, tentar muito, aprender com as próprias famílias, mas as famílias também aceitarem o caminho e o tempo que se tem de dar ao tempo. Portanto, é preciso acreditar. E isto, dar tempo ao tempo, tem a ver com acreditar, tem a ver com esperança. Sim, claro. Porque senão não consigo dar tempo, se eu não acredito. Acho que as tuas funções, novamente, és diretora executiva, que inclui implementação da visão, és interlocutora com as entidades e és a divulgadora representante em evento e na empresa, concebes os planos estratégicos, a gestão, recursos humanos, as contas, mas quantas pessoas são, novamente, és só tu? Fazes tudo, Vera! Já somos 11. Mas de facto tem que lutar para que seja reconhecida, sobretudo na área, especialistas na área da saúde pública. É muito importante ver esse reconhecimento, não é? É verdade. É uma luta todos os dias. A importância da atenção aos restantes membros da família é outra coisa que eu acho muito importante no que vocês fazem. As pessoas pensam logo nos doentes, as pessoas sofreram isto, mas toda a família é impactada e às vezes pode ser mau, pode ser negativo para os mais novos, como tu disseste, os irmãos, podem entrar em depressão porque os pais deixaram de me ligar, voltando pode dar ciúmes. Estudo, por exemplo, ao fim dos tais 12 meses, esse estudo fazia uma entrevista aos 3 meses, aos 4 meses, aos 8 meses e aos 12 meses, após o acidente. 12 meses depois, a grande maioria das famílias dizia que a vida estava descontrolada. Ainda, como é que é ao fim de um ano? Exato. Nós temos a vida descontrolada. Descontrolada significa não sei como é que é o meu amanhã. Eu não sei, não estou organizada. Assim. Eu não sei se posso ir jantar, não sei onde, ou se tenho... Não sei. E isto... Isso é terrível. Agora, quer dizer, já vivemos um bocadinho o Covid, já temos um bocadinho de experiência disso. Exatamente. Mas ainda assim é pior. Porque é mesmo não saber o dia da manhã, não sei se vou fazer isto, se vou fazer aquilo, como é que ele vai estar amanhã, e isso não pode ser. Portanto, trabalhar com a família precisa de uma base, não é? De uma coisa, de uma âncora. Para fazer um caminho que não se desequilibre. Mal sabem eles quando nós trabalhamos a prevenção do desequilíbrio, quando estamos logo desde o início a ajudá-los. Mais ainda, esta aceitação do próprio, às vezes o próprio começa a aceitar-se mais cedo que a família. Às vezes eu tenho a família a vir ter comigo e a dizer, este é o Miguel, ele era um astronauta. O que é que a família está a dizer? Que tinha orgulho quando ele era antes, o antes. Exato. E nem se está a perceber, porque o amor é grande, não é? Claro. Se soubesse, não é por maldade. Fazia Exatamente. dessa forma. Portanto, o que eu vejo ali é, temos que pôr esta família a olhar bem para este rapaz e ver o orgulho dar que formação, tem deles não é? agora. Formação, informação. E ver. Há orgulho nesta pessoa, não é porque ele agora se calhar ainda é usa mesmo a pessoa que... numa condição diferente, não é? Que evoluiu assim, pronto, por um acaso, cá está, como tu dizes, que lhe foi imposto, não foi ele que escolheu, não é? E o shift dos valores é importantíssimo, porque estamos habituados a uma sociedade que dá valor a umas coisas que quando chega a estas alturas a gente vê que afinal não tinham assim tanto Exatamente, valor. Aprendemos a relativizar um bocadinho as coisas, não é? E depois tem histórias fantásticas, tens aqui uma traumatizada que parecia que tinha desistido da vida, nada tinha sentido. É verdade.
uma traumatizada tinha desistido da vida quando me veio contactar. Aliás, ela veio rabujar comigo a dizer que tudo o que eu dizia era parecia fácil, mas não é assim tão fácil. E pronto, e essa foi trabalhada durante vários anos e em várias frentes, inclusive a própria mãe. E havia ali um grau de dependência brutal. Foi uma das áreas que trabalhámos, entre as duas. Havia também este desgosto que ela tinha de ser assim, não se aceitava de todo. E hoje em dia não só é uma pessoa que se aceita, como é quase a nossa embaixatriz da Novamente e está completamente reintegrada em termos de trabalho. É das poucas que tem namorado, saiu para longe da mãe, mora sozinha. Essa autonomia também é importante. E esta mãe ter tido a coragem de a deixar, porque estamos a falar de uma pessoa bastante dependente, que não é dependente desde o início, desde os 18 anos só. Portanto, esta coragem desta mãe também foi muito trabalhada e eu tenho um orgulho, uma admiração por esta mãe brutal. Só que eu gosto que vocês veem o outro lado também, que as pessoas não veem à primeira. Exatamente. É muito giro. E também tenho, por exemplo, um caso que nem saía do quarto quando o conhecemos. A mãe estava desgraçada, cansada, o filho estava sem vontade de viver, não queria mais nada, nem sair do quarto, não quero nem que me vejam. Foi tão trabalhado, tivemos mesmo que nos dirigir lá algumas vezes. Também tem psicólogos assim, não? Também? Com vocês? Temos. E temos uma equipa muito preparada para saber como lidar e falar com estas pessoas, embora novinha de idade. Hoje em dia, ele já está empregado e está casado. Que giro. Está casado. Ele tinha tido um acidente dias antes de um casamento que não teve. Portanto, lá está, a vida de repente virou-se. Aquele de um casal em lua de mel, que teve um acidente terrível, em plena lua de mel. Em plena lua de mel, é verdade. Essa esposa não largou nunca e é uma pessoa que eu adorava dar a conhecer ao mundo, porque está sorridente. Com deficiência cognitiva, ele ficou mesmo com sequelas graves. Cognitiva, e ela é uma sorridente, uma lutadora, arranjou um negócio porque assim pode estar em casa ao pé dele. E é romântica com ele. Um dia foram a um concerto, já não me lembro se eram os Iron Maiden, uns velhotes que vieram cá cantar dos nossos tempos. Daqueles tempos. E estavam os dois com a t-shirt. E ela disse: a primeira vez fui a um concerto, outra vez com o meu marido. Outra mulher que ao ver o namorado se tornou dependente, também no acidente. Mesma pediu-lhe em casamento, É verdade. Pediu em casamento. Ficou ao lado dele desde então. Casaram. A graça aqui é que ele diz que não se lembra de ter aceito. Minha fase cognitiva que não me lembro. Exatamente, como eu tenho pouca memória, mas tão lindo. E também esta história incrível que vocês também têm, que se passou pelas mãos, este rapaz que estava a comemorar o seu curso de medicina, com um bocado de álcool a mais no sangue, que teve uma queda grave, um traumatismo, tornou-se dependente, também com deficiência cognitiva, mas que nunca perdeu esta amizade dos amigos. Os amigos não deixaram, nem os amigos, nem primos, nem família. Aliás, ele tem outra sorte. Ele obviamente não detectou tudo, sentiu-se mal e como também estava com o álcool, pensou, vou para casa, acabou para mim a noite, vou para casa. Mas há ali uma amiga também do curso de medicina, espera aí, deixa-me acompanhar-te até lá que eu não estou a gostar disto. Sim. E foi ela que chamou a ambulância, porque senão ele chegava a casa, deitava-se e era capaz de não acordar. Não? Exatamente. Portanto, até teve sorte nisso. Elaboração da Carta do Cuidador de Pessoa com Traumatismo Crânioencefálico, que é uma das coisas também, porque há estes encontros nacionais, cuidador de vítimas de TCE. Vocês fizeram imensa coisa, Vera, nós estamos quase a acabar, mas a questão da criação do software para a gestão das famílias, só no ano passado apoiaram 226 famílias, e é muita gente. Procuram sempre continuar estes cuidados ao longo do tempo, a criação da única app de apoio ao traumatismo crânioencefálico para especialistas e familiares cuidadores, promove estas reuniões anuais que eu já falei, esta campanha que vocês fizeram tudo ao contrário, que impactou 500 mil de pessoas, muito giro, para angariar também fundos. E recentemente as trotinetes, que ainda estamos na luta. Agora estás aí, isso é uma coisa que também depende, é responsável pela petição, tu foste responsável por esta petição do uso obrigatório dos capacetes nas trotinetes. Há cada vez mais, tem havido muitos acidentes e agora, se não me engano, está a ser discutido para depois entrar com processo de projeto de lei, não é? Um parecer positivo de todos os grupos parlamentares, mas entretanto o Governo mudou e agora viemos à luta outra vez.
Muito bem. A vossa campanha de Natal deste ano inclui o quê? É só as pessoas irem ao vosso site e fazerem um donativo, por exemplo? Exato. Basta irem ao www.novamente.pt e têm logo ali a aparecer as imagens. E depois têm vários níveis de donativo, podem fazer, exatamente. Não sei o quê. E tem, nos donativos é fácil, por exemplo, o MBWay. Vem logo o número do MBWay, para quem isso é fácil. Tem no telefone. Senão também tem a referência bancária e com estes donativos, conforme a quantidade de donativos que recebermos, vamos conseguir fazer mais ou menos atividades com estas pessoas, principalmente aquelas de as tirar de casa. Vocês têm aqui em 2025 a proposta de 310 dias de atividades com 753 horas de apoio, isso para 65 beneficiários em todo o país, que garante, portanto, este impacto direto e este impacto transformador. Tem mais planos, dependem então do conseguirem angariar este fim de ano. Acho que é uma belíssima achega e um belíssimo projeto para podermos também colaborar e ajudar. Porque, de facto, vocês vivem, ainda se comovem às vezes com estas histórias das pessoas que passam pelas mãos. Temos uma equipa incrível. Brutal, mas comovemos sempre com sorriso, não é? Claro. Porque nós temos de dar esperança e força, mas às vezes temos que sair desligar da reunião e depois voltar. Ou inspirar fundo e temos sempre os que nunca nos largam o coração. Nós temos que chegar a certa hora do dia e desligar. É uma vantagem que temos sobre as famílias. Nós podemos ir para casa e desligar. Exatamente. Eu treino muito a equipa para fazer isso, porque se a família está cansada e não consegue desligar, então nós nunca poderemos estar cansados. E a equipa não se cansa. No dia a seguir volta com um sorriso para trabalhar. Eu sei que um dos teus desejos é uma das tuas fantasias, não, diria um desejo, é escrever um livro. E Vera, tu tens histórias, não te faltam já para poder começar a pôr um bocadinho isto por livro. Se calhar era uma boa ideia, tu para este ano que vem, de vez em quando, ires tirando uns tempinhos livres e tomando umas notas, porque há assim histórias de facto transformadoras e que chegam se calhar a mais gente que gosta destas conversas, destes casos que acontecem aos outros, até nos tocar a nós, e portanto seria se calhar um apoio muito importante. Mais disso, não é? Porque falamos sempre de coisas más. E eu aqui tenho coisas ótimas, de humor. Estavas a dizer há bocado, o mundo está assim. Não está, o mundo está muito bom. Há pessoas incríveis e extraordinárias. A fazer coisas extraordinárias. Todos os dias. Olha, que noite bonita para lembrar isso. Quero-te agradecer muito, Vera. Fizeste de facto uma noite de Natal melhor para todos nós. Quero agradecer muito e quero sobretudo inspirar-te para que a ideia do livro que depois podes vender, podes fazer lançamentos, não sei o quê, é mais uma chega para ser vendida cá e depois já se traduzir em 30 línguas e vais ser famosa lá fora com o que fazes e dar exemplos em todo o mundo. Vera, muito obrigado e muito Feliz Natal. Muito obrigada também. Feliz Natal para todos.